Algumas pessoas já me perguntaram, Natanael, se eu não me batizar, eu perco a salvação? Se eu não descer as águas batismais, eu vou ser condenado? Já que existe a premissa, a autoridade e a doutrina, que o próprio Yeshua falou, quem crer e for batizado será salvo. Como que fica essa situação se alguém não quer se batizar? Olha, isso é muito sério. Por quê? Porque eu digo já claramente, quem de fato conheceu a graça, a gratuidade, conheceu a glória do perdão de pecados e de fato quer conhecer a Cristo, quer andar com Cristo, quer seguir a Cristo, quer negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, com certeza nunca colocará objeções para descer as águas batismais. As águas batismais não salvam ninguém. A água não purifica ninguém, saiba disso, por favor. Mas é uma simbologia e é um cerimonial doutrinário. O próprio Yeshua HaMashiach, o Salvador, ele desceu as águas. Ele cumpriu essa legalidade quando ele foi até Yohanan Hamatevila, está escrito aqui em hebraico. Yohanan Hamatevila, ou Hamatevil, que significa João o que batiza, João o que fazia a imersão, porque batismo é imersão, é mergulho, é descer as águas. Isso é algo fundamental. Ele desceu e ali se manifestou o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. O Pai falou na glória, esse é o meu filho no qual me comprazo. Querido, ele cumpriu a legalidade. E o próprio ministério de Yeshua, se pode ver nos evangelhos que os discípulos de Jesus também batizavam. Diz que Jesus batizava mais do que João o Batista, embora Jesus não o batizava. Leia lá em João 4, um em diante, você vai ler em João 4, quando ele está ali exercendo todo o seu ministério em plenitude e pessoas vinham para se arrepender, tá bom? Agora, por que pessoas às vezes têm receio, têm medo? Aí começa normalmente a proposta das denominações. Cuidado com as benditas denominações, porque normalmente o denominacionalismo gosta de encaixotar e colocar dogmáticas humanas no tocante ao batismo. Tem que cumprir o requisito A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. É um monte de requisito, é uma cartilha de santidade para ser batizado. Sendo que isso não é bíblico. Quem foi convidado para se batizar? Nunca, tanto João Batista como o próprio ministério de Cristo, nunca chamou: vinde todos vós que estáis limpos, estáis cumprindo a cartilha da doutrina da santidade, vocês que já têm 10 centímetros de asinha já é o suficiente, vocês que flutuam 10 centímetros, estão lindos, maravilhosos e de limpinho, pode vir se batizar. Porque é isso que muita denominação ensina. Você tem que cumprir A, B, C, D, tanta dogmática humana que a pessoa diz, não, peraí. E normalmente muitos denominacionalistas ameaçam e dizem, se você se batizar e voltar a pecar e voltar para o mundo, vai vir pior condenação. É o susto, é o medo, é a ameaça. Bendita denominação. É isso que realmente o denominacionalismo faz. E qual foi o convite de João Batista? Yohanan Hamatevila, que significa o que convidava para vir mergulhar e submergir nas águas. O convite era para a raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Venham, arrependam-se, cambada dos quintos do inferno. Sabe quem precisa ser batizado? É aquele que realmente decidiu seguir a Cristo, decidiu mudar de vida e não quer mais o mundo. Não quer mais o mundo. Em nenhum lugar diz, se você for batizado e voltar a pecar, haverá punição, e dependendo do grau da tabelinha do teu pecado, vai vir todo esse processo para poder te punir. Enfim, isso não está escrito na Bíblia. Porque eu pergunto aqui, se alguém já recebeu a Cristo, já se batizou, quem aqui voltou novamente a cometer algum pecado? Todo mundo, ou por pensamentos, ou por palavras, ou por atitudes. Por palavras ou atitudes você vai errar, nós vamos pecar. Agora, se pecarmos, temos um advogado para culpar a Jesus Cristo, o justo. A palavra é clara nisso, tá bom? Agora, nós, lógico, renunciamos ao pecado, renunciamos ao mundo, não queremos mais errar.
E o pecado até se tornará um acidente, onde haverá gratuidade, haverá um pai, porque todos os que o receberam, ele lhe deu potestade de serem chamados filhos de Deus. E agora, como filho de Deus, ele tem uma graça, a virtude de ser limpo, santificado. Eu não sou mais pecador, porque o pecador é aquele que ama o pecado, vive no pecado e não se arrepende do pecado. Se alguém te diz que você é pecador, isso é falso. Eu sou um santo lutando contra o pecado, eu estou me santificando. Agora, como santo, posso cometer um erro? Claro, um pecado, claro que sim. Claro que sim. E aí vou ter que entender e usufruir do que é a gratuidade, porque não é por méritos, não é porque eu cumpro a tabelinha, como eu já falei, é porque Ele me alcançou com a sua graça, é um dom imerecido, eu não sou nada, eu sou um lixo, eu não valho nada, mas Ele me alcançou, tá bom? Então as pessoas me perguntam, olha, eu faço tal coisa, posso ser batizado? Eu tenho tal vício, posso ser batizado? Eu tenho tal situação, posso ser batizado? Ou será? Como o denominacionalismo introduz essa doutrina humana na condicional do batismo? E aí as pessoas se assustam. Não, a pessoa não vai deixar de pecar, de fumar, de beber, porque vai se batizar. Ela tem que largar o mundão e as coisas pecaminosas, do adultério, a maldade, a fornicação, a ira, porque agora ele nasceu de novo. Ele vai largar isso e vai se santificar, e crendo que Ele nos santifica, Ele nos purifica de todo o pecado, não porque simplesmente eu vou me batizar, é porque eu larguei o pecado. E agora, por ter largado o pecado, por acreditar na graça, por acreditar no amor decidido na pessoa de Jesus Cristo, é que eu decido segui-lo. E lógico, nesse cerimonial doutrinário, porque não é se você quer ou não quer, é um cerimonial que precisa ser cumprido, precisa ser cumprido. Embora, repito, água não purifica ninguém, o batismo não salva ninguém, não salva ninguém, porque haverão exceções onde uma pessoa, porque eu já acompanho muita gente, às vezes em leitos de doença, nós temos um trabalho de capelania muito lindo, onde pessoas prestes a partir, a morrer, elas confessam a Cristo, chorando. Eu já vi muito isso, é algo maravilhoso. Até o brilho, a alegria da pessoa, o rosto muda quando uma pessoa descansa em paz e ela confessa a Cristo antes, pede perdão. E ela não deu tempo de se batizar. Assim como o ladrão na cruz não deu tempo de se batizar. E ele alcançou a graça. Ele reconheceu a Cristo como seu Senhor, como seu Rei e Senhor. E ele diz, lembra-te de mim. Pronto. Então, com certeza, isso havendo condições e havendo legalidade, deve ser cumprido porque é doutrina. Agora, o batismo não salva ninguém. Não salva ninguém. Tá bom? Então, se a pessoa diz, olha, se eu não for batizado, vou me perder. Não, você deve questionar, por que tu não quer se batizar? Talvez porque, de repente, você não conheceu a graça de verdade. Ou talvez você não se converteu de verdade. Repito, como eu falei no início, duvido alguém que realmente se converteu e tenha toda a plena liberdade, tenha medo ou coloque restrições para descer as águas. Tá bom? Então, de repente, alguém não conheceu. Ou talvez algum pecado, alguma coisa, algum costume mundano que a pessoa não quer largar. Não quer abandonar, tem receio de tomar a cruz e seguir o Salvador e se sujeitar a Cristo como seu Senhor. Ah, se você tem restrições, pronto. Então não é uma questão de batismo, é uma questão de conversão e de renúncia. Agora, se tu não quer renunciar e tu não quer seguir o Salvador com a cruz nas costas e avançar nessa alegoria, querido, nessa vida santa, gloriosa, realmente você talvez ainda não conheceu a virtude do que é o verdadeiro evangelho, tá bom? Quando nós falamos em tevilá, isso aqui é mergulho, imersão, mergulho ou imersão, certo? A pessoa vai ser sepultada, por isso o próprio Yeshua desceu às águas. Você vai ver a igreja de Atos batizando pessoas, ali em Atos 2, quando houve a efusão do Espírito, 3.000 almas, quase 3.000 almas receberam e foram batizadas. Você pode ver isso claramente em Atos 2:41, desceram as águas. Porque há uma ala hoje em dia por aí dizendo que não há necessidade de se batizar. Claro, é um cerimonial e deve ser cumprido a rigor. Quem crer e for batizado. A própria comissão lá no final de Mateus, capítulo 28, diz claramente, ide, a grande comissão, ide fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança, é uma comissão que o próprio Yeshua declarou. E nós temos essa comissão. O crer em Cristo e for batizado, Marcos 16 fala claramente da questão crer e sendo batizado é algo necessário. O eunuco em Atos 8:30, ele diz: o que impede que eu seja batizado? O que impede? Nada, se creres de todo o coração. Ele não colocou a tabelinha da dogmática da igreja ou da denominação, mas creu e batizou. Ele não disse A, ponto B, ponto C, não. Foi lá e batizou eunuco, né? E era um africano que com certeza alcançou a África com sua missão. Então, nós vamos ver muitos argumentando contra essa questão do batismo, mas não é questão de salvação através do batismo, mas é a questão de ter realmente a glória e a virtude de receber o perdão dos seus pecados e renunciar e querer seguir a Cristo tomando a sua cruz, tá bom? Algo muito importante que eu preciso falar em relação ao batismo, já que é imersão, é um mergulho. Deve ser feito como Yeshua fez. Primeiro, deve ser não por aspersão e por infusão. Já tenho ensinado sobre isso. Sai fora desse tipo de denominacionalismo que, como costume romano, pagão, batiza por jogando aguinha na cabeça por infusão ou por aspersão. Sai fora desse tipo de costume, porque o costume da aspersão e da infusão é um costume pagão romano, não é segundo a doutrina. Mas isso não tem nada a ver, cada um tem os seus costumes. Não, Senhor, aqui não é costume, aqui é doutrina. Aqui é dogmática segundo a Tevilá, o mergulho que o próprio Yeshua fez. Tá? Por exemplo, o cerimonial do Kiddush, que chamamos de ceia, que é o pão e o fruto da vide, certo? O pão e o cálice, certo? Eu posso inventar, fazê-lo com maçã e com mandioca cozida? Não posso inventar. Vou fazer, hoje em dia vou fazer a Santa Sé com macaxeira e com suco de laranja. Não posso fazê-lo. Não posso fazê-lo. Por quê? Porque existe uma demanda. Existe uma demanda e uma simbologia. A Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de simbologias. E há cerimonial santo que precisa ser cumprido, certo? Então não é o que vem na minha telha para fazer o inventário. Deve ser feito como ele o fez, por imersão, mergulho. Em Romanos diz claramente, o que diz em Romanos. No versículo 4 do capítulo 6 em diante. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Essa é a simbologia. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa é a simbologia. Nós estamos sepultando o velho Natanael simbolicamente. Porque realmente quem me purificou foi o sangue do Cordeiro. Quem me libertou foi Yeshua HaMashiach, o poder do Evangelho me transformou e o poder da sua palavra. Isso que a água não salva ninguém. Agora, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, quando a pessoa mergulha, a simbologia do sepultamento, simbologia de uma nova vida. E nessa nova vida, você tem realmente representação aí na simbologia daquilo que aconteceu já em Cristo. Tá bom? Muita gente diz que os pecados ficam na água. Para de inventar coisa que não tem nada a ver. Tem gente que só batiza em rio. Já ouvi pastores sérios falando, tem que ser em rio, porque uma vez que você desce, os pecados ficam na água e esses têm que ser levados para o mar, porque no mar são lançados os pecados. Aonde tu está viajando na maionese, meu Deus do céu? Tem misericórdia. Isso é fora de cogitação. Você pode batizar em qualquer lugar onde você vai e mergulhar com a atitude de fé, segundo a estruturação dogmática doutrinária da palavra que o próprio Yeshua fez mergulhando, tá bom? Outra coisa, infusão, aspersão e infusão também não procede. Como também batizar bebê, já gravei um vídeo há muito tempo sobre isso, já foi muito criticado, mas costume de batizar recém-nascido bebezinho é costume romano pagão. A Igreja Católica Apostólica Romana batiza bebê por invenção ali dessa estruturação doutrinária de homens, porque não tem uma criança, não tem um escravo
escrito bíblico dos primeiros cristãos, e nem evidências que eles batizavam bebês. Isso é absurdo, porque no batismo existe já implicitamente a necessidade de um crer, de uma confissão da voluntariedade. Eu preciso querer. Como um bebê vai confessar a Cristo? Como um bebê não tem sentido. Ah, que as crianças... Querido, não tem conversa. Ou tu é cristão ou tu não é. Cristo precisa de 30 anos da sua maturidade para ser batizado. Então não me venha com conversa de carochinha de que tem que batizar a criança ainda crendo que a criança é pagã. Aonde está escrito isso? Uma criança que não é batizada é pagã e ela vai perecer. Esquece isso aí, isso é invenção de homem e não existe. Então, batizar bebês fora de cogitação. As igrejas reformadas, normalmente os seguidores de Lutero, como os reformados, normalmente guardam ainda muitos costumes. Eu chamo dos domingueiros, idolatram tanto o domingo como muitos sabatistas idolatram o sabaton. Isso não é de Deus. Existe o Shabat, que é algo diferente. E isso, com certeza, é um princípio santo. Agora, não me venha idolatrar sabaton, nem me venha idolatrar o domingo, porque isso não procede de Deus. Isso não procede. Então, nós precisamos viver na liberdade que Cristo e Yeshua HaMashiach nos dá e, logicamente, seguir a doutrina de Yeshua HaMashiach. Nós vamos ver vários exemplos de arrependimento genuíno. Em Atos 2,38, o próprio povo diz que se arrependeu quando Pedro pregou, arrependemos. Então, a condicional é arrependimento e agora eu preciso viver essa vida de novidade em Cristo Jesus. Sabendo que se errarmos, se falharmos, temos um advogado, temos a graça, temos o perdão e, lógico, viveremos em santidade para que essa demonstração da tevilá, da imersão, do mergulho, na simbologia da água, possa ser uma evidência que realmente o Natanael, que não presta e só servia para ir para o inferno, agora é um servo de Deus, um santo homem de Deus, não por méritos, mas porque ele me alcançou com a sua sublime e gloriosa graça. Que o Eterno te faça perseverar e entender que você precisa descer as águas batismais. Venha conhecer o Evangelho com raízes no hebraico. Eu te convido para estudar conosco. Vá na descrição do vídeo, universidadedoreino.com. Tá bom, querido? Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.